Bom, pessoal, vamos lá para a nossa aula de exercício, né? O primeiro exercício está dizendo o seguinte, olha, eu tenho um tijolo cujas dimensões são 5, 10 e 20 centímetros, 5 centímetros de altura, 10 centímetros de largura e 20 centímetros de comprimento, e uma massa de 200 gramas. Determine as pressões expressas em newtons por metro quadrado que ele pode exercer quando apoiada sobre a superfície horizontal. Observe que ele pediu as pressões, ele pediu no plural. Por que ele pediu no plural? Porque ele falou assim, que ele pode exercer. Ele pode exercer se ele estiver deitado dessa forma aqui, com a área 1 apoiada no chão. Ele pode exercer pressão se ele estiver assim, ó. Se ele estiver apoiado dessa forma aqui, ó, tá? Com a área 2 apoiada no chão, e ele pode exercer pressão com a área 3 apoiada. Porque eu consigo colocar, eu tenho 3 opções, né, de apoiar esse cara aqui, com essa parte toda no chão, ou colocar ele em pé, com essa parte no chão, ou com essa parte no chão. Por isso que ele pediu no plural. Eu vou calcular então 3 pressões, tá? Bom, vamos começar com essa própria área 1 aqui, né? Ela tem, ó, a área 1, ela tem 20 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura. Então, vamos começar lá primeiro calculando o valor das áreas. Ah, mas por que tem que calcular a área? Porque ele pediu para achar pressão, não foi? Como que a gente acha a pressão? Pressão é força sobre área. Então, se eu quero calcular a pressão 1, eu vou ter que calcular a área 1. A área 1 é essa parte aqui, ó. É essa parte aqui. Como que calcula a área de um retângulo? Lado vezes lado. 20 vezes 10. Só que, como a pressão é em newtons por metro quadrado, eu vou passar esses caras para metros, tá? Eu não vou usar 20 centímetros. Divide por 100. Eu vou usar 0,2 metros, eu vou usar 0,1 metro e aqui eu vou usar 0,05 metros, porque tem que dividir tudo por 100, tá? Então, a área 1, lado vezes lado. 0,2 vezes 0,1. Então, a área 1 é 0,02 metros quadrados, ok? Vamos calcular a pressão de uma vez. Então, pressão 1 é a força. Ah, e que força que esse cara está fazendo no chão? O seu peso, porque ele deu massa. Massa significa que a Terra está puxando para baixo, significa que existe peso aqui para baixo. E quanto que vale esse peso? Vamos calcular aqui, vamos deixar calculado. Vou colocar PE para não confundir com pressão, tá? Peso é massa vezes gravidade. Então, o peso passa para quilos, né? Eu não vou usar 200, eu vou usar 0,2 quilos. Então, 0,2 vezes a gravidade, que é 10. Então, o peso desse bloco é de 2 newtons. Então, eu vou fazer aqui força. Que força que é essa? Nesse caso, a força peso. Então, peso 1 é igual a força, que é 2, dividido pela área 1, que eu acabei de calcular ali, que é de 0,02. Isso implica numa pressão igual a 2 dividido por 0,02 é a mesma coisa que 200 por 2. 100 newtons por metro quadrado. Então, a pressão P1 tem esse valor. Vamos calcular a pressão 2. Vou fazer a mesma coisa. Vou calcular primeiro a área. Área 2. Ó, tá vendo? O desenho já está aqui com a área 2, tá vendo? A área 2 é essa parte aqui, ó. É um retângulo, lado vezes lado.
Quanto que vale esse lado? 0,2. Quanto que vale esse lado? 0,05. Então, vai ser 0,2 que multiplica 0,05. A área 2, então, vai ser 0,2 vezes 0,05 dá 0,01 metros quadrados. Ok? E aí a pressão 2 vai ser de a força, que é a força-peso, né? É a força-peso dividido pela área. Nesse caso aqui, a área 2. Então, a pressão 2 vai ser o mesmo peso, né? Porque é a mesma barra, 2 dividido por 0,01. Isso implica numa pressão 2 de 200 newtons por metro quadrado. Então, essa vai ser a pressão 2, ok? Vamos lá para a pressão 3. A pressão 3 vai ser a área 3. A área 3 aqui, tá vendo? É um retângulo também, né? Como que eu vou fazer? Lado vezes lado. Quanto que vale esse lado aqui? 0,1. Quanto que vale esse lado aqui? Esse lado aqui é a altura. A altura é igual aqui, que é igual aqui, que é 0,5. Então, a área vai ser 0,1 vezes 0,05. Área 3 vai ser igual a 0,005 metros quadrados. E aí, a pressão 3 vai ser a força-peso dividido pela área 3. A pressão 3, então, vai ser 2 dividido por 0,005. 2 dividido por 0,0005 dá 400. 400 newtons por metro quadrado. Então, cada área daquele tijolo vai fazer uma pressão. Essa área maior fez uma pressão menor, tá vendo? Deu 100. Quando eu vim para essa área 2, a área menor, ó, a pressão aumentou, foi para 200. E essa aqui é menor ainda, olha lá, foi para 400. Tá vendo? Vamos lá para o exercício 2. O exercício 2 está dizendo o seguinte. Eu tenho um cilindro de 5 centímetros quadrados como área da base. Tá vendo? Ó, ele tem uma área, né, da base de 5 centímetros quadrados. Tem 20 centímetros de altura, sendo que sua massa é de 540 gramas. Esse cilindro tem uma parte central oca. Tá vendo aqui, ó? Aqui está representando, né? Na forma de um paralelepípedo de volume 60 centímetros cúbicos. Então, eu tenho aqui um cilindro que tem uma parte vazia, uma parte oca, um buraco ali. O exercício pede para achar a densidade do cilindro e a massa específica da substância de que é feito. Então, o que é densidade? A densidade, ela mede a distribuição de massa por unidade de volume em um corpo. Nesse caso aqui, qual é o meu corpo? O cilindro. Então, o que eu vou fazer para calcular a densidade do cilindro? Ó, vou colocar C aqui, de cilindro. É a massa do cilindro, 540 gramas, dividido pelo volume do cilindro. Qual que é o volume do cilindro? Ele não me deu. Eu vou ter que calcular. O volume de um cilindro, você sempre calcula fazendo a área da base vezes a altura. A área da base é 5 e a altura é 20. E 5 vezes 20 dá 100 centímetros cúbicos. Ô Emerson, mas por que você não transformou para metros aqui? Por que você não transformou para metros aqui e para metros quadrados? Porque a densidade ela pode ser dada em
gramas por centímetro cúbico ou quilogramas por metro cúbico. Sendo que esse aqui é no sistema internacional. O exercício só pediu para achar a densidade. Ele não falou calcule a densidade no sistema internacional. Por isso que eu não passei aqui para metros. Tá bom? Vou deixar em centímetro cúbico porque eu vou calcular a densidade em centímetro cúbico. Tá bom? Então, o volume que eu vou usar é o 100. Então, a densidade do cilindro vai ser, vou simplificar um zero aqui com um zero aqui, 54 por 10. 54 por 10 dá 5,4 gramas por centímetro cúbico. Mas, Emerson, e se tivesse pedido para calcular em quilograma metro cúbico? Aí você ia usar aquela relação de conversão, né? Que é de quilograma metro cúbico para... Você ia usar o fator de conversão, né? Que eu expliquei lá na aula teórica. Se você tem uma medida de densidade ou massa específica que está em quilograma metro cúbico, você quer passar para gramas centímetro cúbico, o que que faz? Divide por 1000. Se eu quiser fazer o contrário, eu multiplico por 1000. É só lembrar lá da aula teórica, tá bom? Então, o que eu iria fazer aqui? Eu ia pegar esse cara e ia fazer o que? Ele está em grama centímetro cúbico, eu quero passar para quilograma, eu iria multiplicar por 1000. Então, era só vir aqui e multiplicar por 1000. E aí, a densidade do cilindro seria de 540 quilogramas por metro cúbico. Se o exercício tivesse pedido no sistema internacional. Ele não pediu, então eu posso deixar a resposta aqui, tá? A letra B. A letra B, ela pede para achar a massa específica. Aí, qual é a definição de massa específica? Ela determina qual a quantidade de substância que está ocupando um certo volume, né? Aí, nesse caso aqui, essa parte vazia, ela não pode entrar na conta, porque aqui está oco, aqui não tem substância. Então, esse volume que eu vou usar aqui, né? O volume onde está a substância tem que ser o volume do cilindro menos o volume da parte oca. É isso que eu vou ter que fazer. Então, o volume ocupado pela substância é 100, porque eu calculei aqui, né? 100, menos a parte oca. A parte oca, o exercício já deu para mim, é 64 centímetros cúbicos. Então, é 100 menos 64. E 100 menos 64 vai dar 36 centímetros cúbicos. Aí eu vou lá calcular a massa específica. A massa específica é a massa da substância, 540, dividido pelo volume ocupado pela substância, que eu acabei de calcular aqui, é 36. E aí eu vou dividir 340 por 36, que vai dar 150 gramas por centímetro cúbico. Se o exercício tivesse pedido no sistema internacional, eu ia multiplicar isso aqui por 1000. Tá vendo? Olha, nesse caso aqui, a densidade do cilindro e a densidade da substância deu totalmente diferente, tá vendo? Aqui deu 5,4, enquanto aqui deu 150. Mas, Emerson, pode dar essa diferença? Pode. Vocês vão entender muito bem isso aqui quando eu estiver explicando o empuxo para vocês. Por que se eu coloco um navio de 200 toneladas na água, ele não afunda? E se eu pegar um parafuso que tem 2 gramas,
que é feito do mesmo material que o navio. Por que o parafuso afunda? E por que o navio não afunda? Porque tem a ver exatamente com essa diferença aqui, ó. Os dois têm a mesma massa específica. Se eles forem feitos de aço, eles têm a mesma massa específica. O navio é feito de aço, o parafuso é feito de aço. Eles têm a mesma massa específica. Só que o navio, ele tem uma parte oca por dentro. Na verdade, o navio é feito de aço só a casca dele, né? Toda essa parte aqui, ela é oca. E aí, quando você calcula a densidade do navio, ou seja, do corpo, a densidade dele é menor do que a densidade da água. E todo mundo sabe que todo corpo que tem densidade menor do que a água flutua nele, né? A densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Por que quando eu jogo óleo, o óleo fica aqui por cima? Por que ele não afunda? Porque o óleo tem uma densidade de 0,8. Como ele é menos denso do que a água, ele flutua. O navio, ele vai ter uma densidade total menor do que a densidade da água. Por isso que quando você coloca o navio, ele fica flutuando aqui, porque ele tem uma parte oca. Ou seja, quase todo ele é oco, né? Mas isso aqui eu vou explicar melhor para vocês lá em Empuxo, tá bom? Eu só quero que vocês entendam por que está diferente, né? Por que a densidade e a massa específica dá diferente? Aqui eu vou estar calculando a densidade só da substância. E aqui eu vou estar calculando a densidade do corpo. E, dependendo do tamanho do corpo, a densidade pode ser muito menor do que a massa específica. Tá bom? Agora vamos lá para o terceiro exercício. Vou baixar aqui. O terceiro exercício está dizendo o seguinte. Misturam-se volumes iguais de dois líquidos de densidades 0,4 e 0,6 gramas. Determine a densidade da mistura suposta homogênea. Entenderam ali o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, eu vou ter um recipiente e dentro desse recipiente eu vou colocar dois líquidos. Eu vou pegar um líquido, e mesmo volume, tá vendo? Eu vou pegar dois volumes iguais desse líquido aqui, desse aqui, e vou misturar. Eu vou jogar aqui nesse recipiente, né? Vou juntar ele aqui e eu vou ter aqui a mistura do líquido de densidade 1 mais uma mistura de líquido 2. E ele quer saber qual é a densidade dessa mistura. Bom, calcular a densidade da mistura, vou colocar um M aqui, seria a massa, que seria a massa do líquido 1 mais a massa do líquido 2. Porque densidade, né, é massa sobre volume. Que massa que eu vou usar? Ora, a massa dos dois líquidos, né? Eu coloquei dois líquidos ali, então vou ter que usar a massa dos dois. E o volume? O volume dos dois líquidos. O volume do líquido 1 e o volume do líquido 2. Tá? Bom, só que o exercício não deu nenhum deles, né? Então eu vou ter que calcular. Vamos lá. Densidade do líquido 1 é massa 1 sobre volume 1, certo? A densidade dele é 0,4. A massa dele é o que eu quero saber. Mas ele também não deu o volume. Ele falou que os dois têm o mesmo volume. Então, já que os dois têm o mesmo volume, eu vou deixar V aqui. Eu quero achar a massa, o V está dividindo, passa para lá multiplicando. Vai ficar 0,4 vezes V, que é igual a M1. Então, a massa do líquido 1, é o que deu para fazer, é 0,4 vezes V. Porque eu não tenho volume, né? Agora, eu vou calcular a densidade do líquido 2. Eu só vou mudar a cor aqui para ficar diferente. A densidade do líquido 2 vai ser massa 2 sobre volume 2. A densidade dele, 0,6. A massa dele é o que eu quero calcular. E o volume dele? O volume dele também é V, porque são dois volumes iguais. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. O V está dividindo, passa para cá multiplicando. Então, vai ficar 0,6
vezes V é igual a M2. M2 vai ser 0,6 vezes V. Ok? Aí vamos lá. Densidade da mistura, massa 1, 0,4 vezes V. 0,4 vezes V. A massa 2, 0,6 vezes V. O volume do líquido 1, eu falei que é V. E o volume do líquido 2, eu também falei que é V. Então, a densidade vai ser 0,4V mais 0,6V dá 1V. V mais V, 2V. A densidade da mistura, então, vai ser, eu posso simplificar esse V aqui com esse V, vai sobrar 1 sobre 2, e 1 sobre 2 é 0,5 gramas por centímetro cúbico. Então, quando o exercício pedir para você calcular a densidade de uma mistura, tá, gente? É isso que vocês vão fazer. Provavelmente vai ficar em função de V. Se ele não te der o volume, a massa vai ficar em função de V. E aí você substitui aqui e vai acabar simplificando. Tem exercício que ele te dá o volume de cada um. Tá? Então ele fala assim, considerando que esse líquido aqui tem um volume de 0,6 centímetros cúbicos ou 6 centímetros cúbicos, esse aqui tem 10 centímetros. Beleza. Você não vai ficar em função de V, né? Você vai ter o volume aqui e vai multiplicar por 0,4, por exemplo, e 0,6. Se ele não te der o volume, é esse procedimento que faz. Ok? Lá para o próximo exercício. O exercício está dizendo o seguinte: a pressão no interior de um líquido homogêneo em equilíbrio varia com a profundidade, de acordo com o gráfico que está aqui. A pressão está variando de acordo com a altura de líquido. Tá? Então aqui, para uma altura 0, ou seja, só para poder entender, né? Imagina que você tem aqui um lago, tá? Tem um lago aqui, a água está aqui, Então, esse ponto aqui de altura 0 é na superfície. Qual é a pressão que eu tenho aqui na superfície do lago? A pressão atmosférica. Por isso que ele está colocando que a pressão é de 1 vezes 10 elevado a 5, porque a pressão na altura 0, ou seja, na superfície, é a pressão atmosférica. À medida que eu vou aumentando a profundidade, então aqui é 1, se eu abaixar 5 metros, vai para 1,5, se eu baixar para 10, vai para 2, se eu baixar para 15, vai para 2,5. É isso que o gráfico está dizendo, ok? Bom, primeira pergunta já foi até respondida, né? Qual é o valor da pressão atmosférica? Ora, para uma altura de líquido 0, significa que está na superfície do líquido. Na superfície do líquido, o que eu tenho é a pressão atmosférica. E a pressão atmosférica, lá no gráfico, está dizendo que é 1, mas olha aqui em cima, vezes 10 elevado a 5. Então, 1 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Letra B. Qual é a densidade desse líquido? Como que eu vou fazer para achar a densidade do líquido? Mas ele não deu nem a massa, nem o volume. Aí você vai fazer assim. A pressão total dentro de um líquido. Por exemplo, se eu quero calcular a pressão aqui, gente, como é que eu vou fazer para calcular a pressão a essa profundidade aqui, que a gente coloca a altura? É a pressão atmosférica, né? Mais μg, aonde μ é a massa específica ou a densidade do líquido, g é a gravidade e h é a profundidade, correto? Bom, o que eu quero calcular é esse cara aqui. Dá para calcular? Eu tenho a profundidade. Eu tenho alguma profundidade? Tenho. 1, 2, 3.
Eu tenho pressão atmosférica? Tenho. Eu tenho pressão total? Tenho. 1, 2, 3. Então, você vai escolher um desses 3 pontos aqui, ó, para poder achar o valor. Qualquer uma delas vai dar o mesmo resultado. Eu vou pegar esse aqui, tá? Eu vou pegar esse ponto aqui. Por que, Emerson? Porque ele está 2, ele não está um número quebrado, tá vendo? Eu vou pegar o 2. Esse 2 é o quê? É a pressão total. 2 vezes 10 elevado a 5. A pressão atmosférica, 1 vezes 10 elevado a 5. Massa específica, quero achar. Gravidade, é 10. Se eu escolhi uma pressão de 2, eu tenho que usar a altura de 10. Ó, esse cara aqui vai passar para cá, vai ficar negativo, então vai ficar 2 vezes 10 elevado a 5, menos 1 vezes 10 elevado a 5, que é igual a 100 vezes μ. Aqui dá para subtrair, porque tem mesma base e mesmo expoente, então 2 vezes 10 elevado a 5 menos 1 vezes 10 elevado a 5 é 1 vezes 10 elevado a 5, que é igual, eu vou colocar esse 100 em forma de expoente, 100 é 10 ao quadrado. O 10 ao quadrado passa para cá, dividindo, vou fazer aqui, ó. Então, vai ser 1 vezes 10 elevado a 5, dividido por 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é a mesma coisa, tá, gente? Que 1 vezes 10 elevado a 2, tá? 1 dividido por 1 dá 1. Como que resolve divisão de potência? Conserva a base e subtrai os expoentes. 5 menos 2 dá 3. Ou seja, a massa específica do líquido aqui é 1000 o quê, hein? Gramas por centímetro cúbico ou quilogramas por metro cúbico? Como eu usei a gravidade como 10 metros, a altura eu usei 10 metros. Então, aqui é quilogramas por metro cúbico, tá, gente? Toda vez que você for usar essa equação aqui, a massa específica é em quilogramas por metro cúbico, tá bom? Se o exercício pedir para você achar em gramas por centímetro cúbico, o que que faz? Divide por 1000, tá bom? Letra C. A pressão a uma profundidade de 20 metros. Então, porque o gráfico só me deu até 15 metros, né? Ele quer saber quando eu tiver a 20 metros, qual que vai ser a pressão a essa profundidade, tá bom? Você pode fazer a conta, você pode pegar essa equação aqui e fazer a conta, ou simplesmente por análise de gráfico. Essa reta inclinada aqui está dizendo que esse valor aqui, ele aumenta proporcionalmente ao aumento daqui. Olha aqui, ó. Aqui era 0, né? A profundidade aqui era 0, a pressão era 1. A profundidade aumentou 5 metros. Aumentou em quanto aqui? 0,5. Daqui para cá aumentou qual profundidade? 5 metros. E daqui para cá? Aumentou mais 0,5 de pressão. Tá vendo? Ó, de 10 para 15 aumentou 5, daqui para cá aumentou meio. Agora de 15 para 20 vai aumentar mais 5. Então quanto que vai a pressão aumentar aqui? Mais 5 também. Quanto que vai dar? Vai dar 3. A pressão então vai ser de 3 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. E aí alguém pergunta assim, Emerson, não consegui acompanhar. Então faz pela conta. Pressão total é pressão atmosférica mais μGH. Ó, a pressão atmosférica é 1 vezes 10 elevado a 5. A massa específica é 1 vezes 10 elevado a 3. Não vou colocar 1000 não, tá? Vou colocar esse cara aqui. 1 vezes 10 elevado a 3. A aceleração da gravidade é 10 e a profundidade é 20. Então, a pressão total vai ser 1
vezes 10 elevado a 5, mais 10 vezes 20 dá 200, 200 vezes 1 dá 200, e aí fica 200 vezes 10 elevado a 3, 1 vezes 10 elevado a 5, aí esses dois zeros aqui, que está parecendo um 6, né, mas é zero, esses dois zeros eu vou trazer ele para cá, ó. Ou você pensar assim, a vírgula está aqui, ó. Se eu andar com a vírgula para a esquerda, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5. Então, 2 vezes 10 elevado a 5. E aí a pressão vai ser 1 mais 2, 3 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. O mesmo resultado que eu achei aqui, simplesmente fazendo uma análise do gráfico. Tá bom? Vamos lá para mais um exercício. O esquema representa um recipiente R. Aqui, tá vendo? Contendo um gás, conectado com um tubo em forma de U, com mercúrio e aberto no exterior. Tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui parece um U gigante, né? Ó, por isso que ele falou um tubo em forma de U. Tá vendo? Aqui está fechado e aqui dentro tem um gás. Essa parte cinza aqui está representando o mercúrio, tá? E aqui está aberto, ok? Na situação de equilíbrio esquematizado, a altura H da coluna de mercúrio é de 24 centímetros e a pressão atmosférica é de 76 centímetros de Hg. Determine a pressão exercida pelo gás. Letra A. Expressa em centímetro de mercúrio e depois expressa em newtons por metro quadrado. Então, o exercício quer saber qual é a pressão que esse gás está fazendo, né? E pediu para achar essa pressão em centímetro de Hg e depois pediu para achar em newtons por metro quadrado, tá bom? Ah, olha só, aqui mandou usar a aceleração da gravidade como 9,8, tá vendo? Bom, como que eu vou fazer para resolver esse exercício? Esse exercício, gente, eu vou utilizar aquele conceito de numa mesma linha horizontal, todos os pontos ficam sobre a mesma pressão. Então, se eu pegar esse ponto aqui, ó, se eu pegar esse ponto aqui e seguir essa linha horizontal, esse ponto aqui vai estar submetido à mesma pressão. Então, se eu chamar aqui de ponto A e chamar aqui do outro lado de ponto B, as pressões no ponto A será igual à pressão no ponto B, tá? Porque numa mesma linha horizontal, todos os pontos dentro de um líquido está sobre a mesma pressão. Aí alguém fala assim, mas Emerson, você fez o pontinho aí, ele ficou lá um pouquinho para cima. Então, eu vou fazer um pouquinho maior aqui do lado, tá? Você imagina que aqui está a divisa entre o mercúrio e o gás. Aqui é a divisa, tá? Esse ponto que eu estou escolhendo aqui, ele está aqui, ó. Ó, bem aqui, ó. Tá vendo? De modo que, ó, esse ponto, ele está dentro do mercúrio, tá dentro do mercúrio ainda, só que ele está já em contato com o gás, porque ele está bem na divisa, tá bom? Ele está bem ali na divisa. Então, esse ponto aqui, ele vai estar submetido à pressão feita pelo gás. Eu vou colocar PG, tá? E esse ponto B aqui, qual é a pressão que vai estar sendo feita sobre ele? Vai estar sendo feito a pressão do mercúrio, que é representado, né, por Hg, mais aqui, ó, tá aberto aqui em cima, então mais a pressão atmosférica. Então, no ponto A, eu tenho a pressão feita pelo gás. E no ponto B, eu tenho a pressão feita pela coluna de mercúrio mais a pressão atmosférica. Como na letra A pediu para achar a pressão expressa em centímetro de Hg, vamos lá. Quanto que vale a pressão atmosférica?
Ela vale não. A pressão atmosférica tem a mesma pressão feita por uma coluna de mercúrio de 76 centímetros de altura. Lembra lá da experiência de Torricelli? Então, isso aqui é mercúrio, então eu vou fazer o seguinte. Ora, se aqui é mercúrio, se essa parte aqui é mercúrio, qual é a altura de mercúrio que eu tenho aqui? 24 centímetros. Então, quanto que vale essa pressão feita aqui pela coluna de mercúrio, gente? Vale 24 centímetros de Hg. Então, a pressão feita ali é de 24 centímetros de Hg. E quanto que vale a pressão atmosférica? Vale 76 centímetros de Hg. Ou seja, a pressão feita pelo gás é de 24 mais 76, de 24 mais 76 dá 100 centímetros de Hg. Então, a pressão feita pelo gás em centímetros de Hg é igual a 100. A letra B pediu para calcular em newtons por metro quadrado, correto? E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, vai ser a mesma coisa, a pressão no ponto A ela é igual à pressão no ponto B, tá? No ponto A, o que eu tenho é a pressão feita pelo gás, e no ponto B, eu tenho a pressão atmosférica mais μgh, porque o ponto B está a uma certa profundidade, né? E aí a gente usa lá o teorema de Stevens, né? Que é a pressão do líquido mais a pressão atmosférica, tá? Só que aí eu não vou poder usar aqui os 76 centímetros de Hg, tá? Porque a pressão atmosférica eu vou ter que usar ela em newtons por metro quadrado. E aí, gente, tem que decorar, tá? Qual é o valor da pressão atmosférica? Ela é de 1 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Tem que decorar, não tem jeito não. A massa específica do mercúrio, ele é de 13,6 vezes 10 elevado a 3. A gravidade é de 9,8 e a altura é 24 centímetros, que eu não vou poder colocar 24 centímetros, né? Eu tenho que passar para metros. Então, 0,24, ok? Então, a pressão feita pelo gás é de 1 vezes 10 elevado a 5, mais, agora eu vou fazer a multiplicação, 13,6 vezes 9,8 vezes 0,24, que dá, gente, 31,98. Eu vou arredondar, tá? 31,98, eu vou colocar aqui 32. 32 vezes 10 elevado a 3, né? 10 elevado a 3. Então, a pressão vai ser... Tá vendo? Aqui eu não posso somar, ó. Eu não posso somar porque aqui está 10 elevado a 3 e aqui está 10 elevado a 5. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar esse cara aqui em 10 elevado a 5. Como? Eu vou andar com a vírgula 2 casas para cá. Ó, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5. Então, 0,32 vezes 10 elevado a 5. A pressão feita pelo gás, então é de 1,32 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Então, em centímetro de Hg é 100 e em newtons por metro quadrado é 1,32 vezes 10 elevado a 5, ok? Bom, e aí teria outro jeito de fazer, tá? Já que eu calculei aqui em centímetros de Hg, eu poderia estar transformando isso para newtons por metro quadrado. Vai dar um valor próximo, tá? Mas por que vai dar um valor próximo? Vou entender. Eu falei com vocês que quando tentaram medir a pressão atmosférica, Torricelli que fez isso, ele chegou à conclusão que a pressão atmosférica fazia a mesma pressão que 76 centímetros de mercúrio, né? Uma coluna
de 76 centímetros de altura. Depois, com a evolução, com tudo, nós chegamos à conclusão que a pressão ela é 1 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado, correto? Ou seja, 76 centímetros de Hg corresponde a uma pressão de 1 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Significa, então, que 100, porque é o que está aqui, centímetro de Hg, daria quantos newtons por metro quadrado? Aí você vai multiplicar, né? 100 vezes 1 vezes 10 elevado a 5 e multiplicar cruzado aqui. Eu vou fazer direto, tá, gente? Ó, 100 vezes 1 dá 100, vezes 10 elevado a 5. X vezes 76 vai dar 76x. O 76 vai estar aqui. Eu vou passar ele para cá dividindo de uma vez. Tá? Aqui é 5. Dividindo 100 por 76 dá 1,3157889. Se eu arredondar, vai ficar o 1,32 vezes 10 elevado a 5, do mesmo jeito que eu achei ali inicialmente. Por que eu falei que deu próximo? Porque aqui deu 0,3189, se não me falha a memória. E aqui deu 31,5. Não deu exatamente igual, por quê? Porque para esse valor aqui, ó, foi considerado a gravidade como sendo 10. Como nesse exercício pediu 9,8, eu chego no valor próximo. Mas arredondando, ó, dá o mesmo valor. Então, eu poderia fazer dos dois jeitos, Emerson? Poderia. Você pode fazer tanto por aqui, quanto fazer por aqui assim. Tá bom? Vamos lá para o próximo exercício. Água e óleo de densidades 1 grama por centímetro cúbico e 0,8 gramas por centímetro cúbico, respectivamente, são colocados no recipiente de vasos comunicantes, como mostra a figura. Está aqui o vaso, né, comunicante, né, porque um comunica com o outro, ele está em forma de U, sendo de 26 centímetros a altura de óleo. Determine a altura da coluna de água medida acima do nível de separação entre os líquidos, ok? Então, olha só, quem que é a água, quem que é o óleo aqui? Gente, olha só, essa parte amarelada, tá vendo que ela está mais alta do que o nível da água? O nível do azul, desculpa. Tá vendo que ele está mais elevado que o nível azul? Por que será? Ele está dizendo, desse jeito que está aqui, ele está dizendo que esse líquido aqui, eu preciso de uma altura maior para poder equilibrar o líquido que está do lado de cá. Ele tem uma altura maior, por quê? Porque ele tem a densidade menor. Então, como que eu vou fazer? É usar o teorema de Stevens, né? Eu vou passar uma linha horizontal aqui, ó, porque o teorema de Stevens fala aqui, dentro de um mesmo líquido, numa mesma linha horizontal, as pressões são iguais. Então, vou chamar esse ponto aqui de ponto A, tá, gente? E esse outro ponto aqui eu vou chamar ele de ponto B. A pressão no ponto A, ela é igual à pressão no ponto B. Agora, quem é esse cara e quem é esse cara de azul? Como a partir desse nível aqui, dessa linha horizontal, eu estou percebendo aqui que essa altura pelo desenho, tá vendo? A altura aqui está maior do que aqui, eu estou entendendo que esse cara aqui tem menor densidade. Porque para exercer a mesma pressão, porque a pressão feita por uma coluna de líquido é μgh. Ó. Tá vendo? É só μgh. A pressão total é μgh mais a pressão atmosférica, mas só do líquido é μgh. Então, eu estou entendendo que essa parte aqui está mais alta do que essa. Ela está mais alta porque a densidade dela está menor. Então, para compensar a densidade menor, eu aumento a altura. Então, eu estou entendendo que esse cara aqui é o óleo e esse cara aqui é a água. Tá bom? Então, o que o exercício pediu para eu achar é esse valor aqui, ó.
qual é a altura medida acima do nível de separação entre os líquidos. Ele quer saber qual é essa altura aqui. Sendo que essa altura aqui é de 26 centímetros. Tá? Então, em A, eu tenho a pressão feita pelo óleo. Deixa eu escrever de novo, porque ficou muito feio. E em B, eu tenho a pressão feita pela água. A pressão feita pelo óleo é MIGH e da água também é MIGH. Como a gravidade é a mesma, eu posso simplificar. A massa específica do óleo é 0,8 e a altura é 26. A massa específica da água é 1 e eu quero saber a altura. Então vai ficar 0,8 vezes 26, dá 20,8, é igual a H. Então a altura da coluna de água ali vai ser de 20,8 centímetros. Ok? Vamos lá para o próximo exercício. O elevador hidráulico de um posto de automóveis é acionado mediante um cilindro de área 3 vezes 10 elevado a menos 5 metros quadrados. O automóvel a ser elevado tem uma massa de 3 vezes 10 elevado a 3 kg e está sobre um êmbolo de área 6 vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados. Sendo a aceleração da gravidade igual a 10, determine a intensidade mínima da força que deve ser aplicada no êmbolo menor para elevar o automóvel. Então, olha só, é o princípio de Pascal, né? O princípio de Pascal fala que a pressão ela é transmitida integralmente. Então, aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 2. O princípio de Pascal fala que a pressão no ponto 1 ela será igual à pressão no ponto 2. No ponto 1, eu tenho F1 sobre A1 e no ponto 2 eu tenho F2 sobre A2. Onde o automóvel está? Na área maior. Então você imagina que você tem aqui, só trocar a cor do meu pincel, você tem aqui, ó, uma estrutura, tá? Dessa forma aqui, de modo que eu possa apoiar o carro aqui em cima, tá? Então, eu vou apoiar o carro aqui em cima, o carro vai estar aqui assim, ó, tá? O carro vai estar por aqui assim, ó, ok? Aqui tá as rodas, e aí o que acontece? Ele tem um peso, né? Ele tem um peso para cá, esse peso é se a massa dele é de 3 vezes 10 elevado a 3, peso é massa vezes gravidade, né? 3 vezes 10... Então, é de 30 vezes 10 elevado a 3 quilogramas. E aí, eu tenho que fazer uma força aqui para pelo menos equilibrar esse cara. E é isso que o exercício está perguntando. Qual é a força que eu vou ter que fazer? Então, vamos lá. F1 sobre A1. A área menor é de 3 vezes 10 elevado a menos 5. No 2, a força é o peso do automóvel, 3 vezes 10 elevado a 3. E a área 2, que é de 6 vezes 10 elevado a menos 3. Passa esse cara para cá, vai ficar F1 é igual 3 vezes 3, 9, eu já vou multiplicar, tá? Dá 90. Aqui conserva a base, somos expoentes. Menos 5 mais 3 dá menos 2. Dividido por 6 vezes 10 elevado a menos 3. F1, então, vai ser 90 dividido por 6, dá 15. E na divisão conserva a base e subtrai os expoentes. Ó, menos 2 menos 3. Presta atenção.
menos 2, menos 3. Só que menos vezes menos dá mais, né, gente? Então, isso aqui, na verdade, é menos 2 mais 3. E menos 2 mais 3 dá 1. 10 elevado a 1 é 10. 10 vezes 15, 150 newtons. Então, eu vou fazer uma força de 150 newtons. Presta bem atenção. Eu vou fazer uma força de 150 newtons para levantar, ou aqui é newtons, né? Coloquei quilogramas, mas aqui é newtons, para levantar um peso de 30.000 newtons, né? Porque 10 elevado a 3 é 1.000, vezes 30, 30.000. Tá vendo? Para levantar um carro de 30.000 quilos, eu só vou fazer uma força de 150. Lembra que eu falei que o princípio de Pascal ele deu margem para a gente construir uma máquina ampliadora de força? Eu faço 150 newtons aqui, sai 30.000 newtons desse lado aqui. Simplesmente porque eu estou usando êmbolos com áreas diferentes. Tá bom? A letra B pediu para achar o deslocamento que teoricamente deve ter o êmbolo menor para elevar de 10 centímetros o automóvel. Então, se aqui aumentar 10 centímetros, aqui eu vou ter que descer quanto? Aí eu deixei um outro desenho pronto aqui para a gente poder resolver. Bom, como aqui o cilindro é mais largo, né, gente? E aqui o cilindro é mais estreito, vocês concordam comigo. Por exemplo, se eu pego 2 baldes, eu pego um balde estreitinho assim, e eu pego um outro balde bem mais largo. Aí eu pego esse balde aqui e encho ele de água. Aí a água vem até aqui. Aqui vai ter 5 litros de água. Vocês concordam comigo que se eu pegar essa água aqui e jogar aqui, ela não vai ficar aqui em cima? Ela vai ficar mais aqui para baixo? Vocês concordam comigo, né? Se eu pegar esses 5 litros aqui desse balde estreitinho e jogar aqui, não vai ficar aqui em cima assim, ó. A água vai ficar lá embaixo porque o balde é mais largo. Então ele ocupa um volume maior. Não é isso? Pois bem, aqui vai acontecer a mesma coisa. Quando você apertar esse êmbolo para baixo aqui, o outro lá não vai subir a mesma quantidade, né? Porque aqui é mais largo, ele vai subir menos. Então, existe uma relação entre a altura que desce aqui e a altura que sobe lá. E como que eu vou fazer para determinar isso? Então, aí eu vou pensar da mesma forma. Quando eu apertar esse êmbolo e ele descer, esse êmbolo aqui não vai subir a mesma quantidade, mas o volume de líquido que saiu daqui, ele vai vir para cá, né? Porque os 5 litros que eu tirei daqui veio para cá. Então, se eu abaixo aqui, eu não sei que volume que foi que saiu, mas eu sei que esse volume que saiu daqui, ele veio para cá, correto? Então, olha só, eu sei que, deixa eu só trocar a cor do meu pincel, eu sei que o volume do lado 1, ele vai ser transmitido integralmente para o lado 2, certo? E esse negócio aqui, ele é um cilindro, né? Isso aqui é um cilindro. Cilindro, ó, como que eu calculo o volume de um cilindro? A área da base vezes a altura. Então, o volume de líquido que saiu daqui é desse cilindro, que é área vezes a altura. E esse volume de líquido veio todo para cá, que é área 2 vezes altura 2, porque o volume vem integralmente, né? Bom, o que acontece? O exercício me deu essa área aqui e me deu essa área aqui, não foi? Vamos voltar lá no exercício? Ó, ele me deu essa área, que é de 3 vezes 10 elevado a menos 5, e essa área aqui, que é de 6 vezes 10 elevado a 3. Então, vamos lá. 3 vezes 10 elevado a menos 5 vezes a altura. Ele pediu para achar a altura 1, a altura 2, eu já esqueci. O deslocamento, que teoricamente o êmbolo menor
deve ter o êmbolo menor para elevar o do automóvel mais. Então, ele pediu o H1, qual deve ser do menor. Então, H1. A área 2 é de 6 vezes 10 elevado a menos 3 e ele aumentou em 10 centímetros. Então, vai ser H1 é igual a 10 vezes 6 dá 60. 60 vezes 10 elevado a menos 3. Esse cara eu vou passar dividindo. Vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 5. 60 por 3 dá 20. Aqui conserva a base, subtrai os expoentes. De novo, menos 3, menos 5, menos vezes menos dá mais, então é menos 5, menos 3 mais 5. Menos 3 mais 5 dá 2. H1 vai ser igual a 10 ao quadrado dá 200. 10 ao quadrado é 100, vezes 200, 2.000. 2.000 centímetros, né, gente? Então, H1 vai ser 2.000 centímetros é 2 metros. Então, veja bem, da forma que está aqui, para esse cara, onde está o automóvel, subir 10 centímetros, aqui vai ter que descer 2 metros. E aí, desse jeito aqui, é inviável você fazer um elevador de carros. Por isso, gente, que os elevadores de carro e macaco hidráulico, ele é feito desse jeito aqui, ó. Ó, tá vendo? Não é simples daquele jeito. O elevador de carro, ele não é simples assim, simplesmente um tubo em forma de U. Ele é dessa forma aqui, ó. Ele tem, na verdade, um reservatório. Aqui tem um reservatório. Existe uma máquina, né, um motor, uma bomba, e você tem duas válvulas. Tem uma válvula aqui, que sai do reservatório, e tem uma válvula aqui que vai para o cilindro que vai levantar o carro. Tá vendo esse formatozinho aqui, ó? Esse formatozinho aqui está dizendo, por exemplo, aqui, ó, essa válvula aqui, ó, ela só pode abrir para cá, para a direita. Se ela descer, ela encosta aqui, ó. E aí ela não consegue ir mais. Então, essa válvula aqui, ela só abre para a direita. Ou seja, por aqui, só consegue passar líquido daqui para cá. E a mesma coisa acontece aqui, ó. Essa válvula tem o mesmo formato que essa. Ou seja, para cá ela fecha, para cá ela abre. Então, ela só permite o líquido ele ir nesse sentido aqui, ó. Então, o que acontece? Ó, o carro está aqui embaixo. O motor está desse jeito aqui, tá vendo? O que vai acontecer? Na hora que esse trem girar, esse êmbolo vai subir. Na hora que ele subir, ele vai chupar, ele vai sugar o óleo aqui. Aí essa válvula vem para cá e fecha, e essa válvula abre. E aí o óleo sai daqui, ó. O óleo sai daqui e vai aqui para dentro. Até esse êmbolo vir até aqui em cima. Né? Porque esse trem está girando, ó. Esse trem está girando aqui. Na hora que ele começar a vir para cá, ó, daqui para cá, ele vai começar a subir. Então, ele suga o óleo, fecha aqui, e aí o óleo vem. Na hora que ele começar a apertar o óleo, essa válvula fecha e ele começa a mandar o óleo para cá. E isso aqui está girando com uma frequência alta, tá? Então, isso é rapidinho. Ele está puxando e jogando, puxando e jogando. Aí o carro foi até lá em cima. Por isso que não vai fazer 2 metros, né? Isso aqui é coisa de 20 centímetros, 30 centímetros aqui, ó. E aí o carro vai subir. Depois, para descer o carro, obviamente que não está lá embaixo, né? Mas vai ter um local aqui mais adequado. Vai se abrir a válvula, olha lá, ó. Aí o próprio peso do carro vai pegar e fazer esse óleo e voltar com ele para o reservatório, tá vendo? E tem aqueles macacos, a gente chama macaco hidráulico, né? Que você pode usar até no carro. E ele funciona assim, você tem uma alavanca, torque,
Aí você vai mexendo aqui e vai levantando o carro aqui desse lado. Ele funciona do mesmo jeito, ele tem um reservatório e funciona igual ali, ó. Funciona igual aqui, ó. Na hora que eu apertar, aqui tem uma válvula que fecha, o óleo vem para cá e empurra o êmbolo para cima. Na hora que eu levantar ele, eu vou sugar o óleo. Essa válvula fecha, essa aqui abre e o óleo vai. E aí quando eu quero descer o carro, eu vou lá e abro eu abro lá a torneira para o óleo poder voltar para o reservatório, tá bom? Então esse valor aqui é porque deu muito alto, né? Mas é porque é um modelo simples, né? E os elevadores, eles não são feitos dessa forma simples aqui, um simples tubo em forma de U. Existe um mecanismo para poder eu ter um reservatório de óleo e não precisar fazer esse deslocamento todo, tá bom?